como é possível, sabe? Que uma figura pública suba num palco, sobre aquelas luzes brilhantes, para pregar sobre graça infinita, amor incondicional, compaixão. E aí, nos bastidores, a coisa muda completamente de figura. Exatamente, nos bastidores, a portas fechadas, a pessoa age com uma tirania e um rancor implacáveis. É tipo um paradoxo que desorienta qualquer um que já esteve dentro de uma comunidade. Com certeza. Seja numa organização voluntária, numa empresa daquelas que dizem ter cultura de família, sabe? Nossa, sim. Ou, de forma ainda mais profunda, numa instituição religiosa. A cortina cai, né? A admiração por aquele líder carismático se choca com a realidade de uma vida privada que é, bom, o oposto exato da mensagem pública. É uma dissonância cognitiva das mais violentas, eu diria. É um trauma. A quebra de confiança que vem depois tem o poder de desmoronar as crenças mais fundamentais de quem vive isso. Pois é, existe uma tendência humana muito natural de associar o carisma, aquela oratória brilhante ou até a competência administrativa, a um caráter sólido. A gente confunde as coisas. A gente assume que o pacote vem completo, né? Exato. E quando a realidade demonstra o contrário, a crise não fica só na figura do líder. A estrutura inteira entra em colapso. O questionamento vai para a própria instituição, para as pessoas ao redor que, talvez soubessem, e ficarão caladas. Sim, os famosos cúmplices silenciosos. Isso. E o questionamento chega até a validade das próprias mensagens que foram ensinadas ali. É um trauma institucional e emocional profundo mesmo. E é exatamente a mecânica desse trauma que nós vamos dissecar na nossa análise de hoje. O material que temos na mesa é um ensaio bem denso, muito provocativo, chamado Quando a Liderança se Afasta de Deus. Um texto excelente, diga-se de passagem. Foi escrito pelo presbítero Marcos Benedito. Sim, e a nossa missão nesse mergulho aqui não é apontar o dedo para esta ou aquela figura pública específica. Não é sobre fulano ou beltrano. É sobre o sistema, a anatomia da coisa. Exato. É entender a anatomia de uma liderança que perdeu a essência. O texto examina essa grave incoerência entre o que se prega e o que se pratica. E traz uma provocação muito forte. Traz mesmo. E lança uma pergunta central que vai nortear toda a nossa investigação hoje, que é: pode o divino operar plenamente onde não há verdade no coração de quem lidera? Certo, vamos desvendar isso aí, porque a resposta exige mergulhar numas áreas bem desconfortáveis, sabe? Da psicologia humana e das estruturas de poder. Com certeza. Essa pergunta nos obriga a fazer uma verdadeira autópsia, sabe? Autópsia de como a autoridade é construída e de como ela apodrece. O que é fascinante aqui é que o autor foge da crítica superficial. Não é só jogar pedra por jogar, De né? jeito nenhum. Existe ali um convite claro para olhar além da fachada, sabe, além daquele sucesso aparente, para tentar compreender quais são as dinâmicas de controle, de manipulação e de silenciamento que operam ali, na surdina. E num ambiente que, pelo menos em tese, deveria ser fundamentado na liberdade, no cuidado com o outro. Exatamente. É aí que a ironia fica mais pesada. Bom, para a gente entender exatamente onde esse desvio acontece, primeiro precisamos voltar à prancheta. Qual era a expectativa original, tipo, o projeto inicial para essa liderança? Os critérios originais são bem antigos. Sim, o autor traz textos clássicos como as cartas a Timóteo, a Tito, e lá o perfil é totalmente focado na irrepreensibilidade. O líder não pode ser soberbo, não pode ser iracundo. Alguém que tem domínio próprio e, acima de tudo, humildade, né? Humildade, exato. Mas o contraste com a realidade de muitas instituições hoje é simplesmente brutal. Em vez de serviço, a gente encontra líderes rancorosos, vingativos, que transformam a comunidade num feudo pessoal. É a velha figura dos sepulcros caiados, né? Uma aparência de santidade que esconde muita coisa. Nossa, perfeito. A imagem que me vem à mente lendo isso é tipo uma casa impecável por fora, sabe? Quando a fachada acabou de ser pintada, o jardim tá perfeito, mas luzes lindas na entrada. Dá vontade de morar na hora. Pois é, mas aí a gente entra na casa, olha a estrutura e as vigas de madeira estão completamente consumidas por cupins. Uma ilusão total. Sim, a casa tá de té por um milagre da física. Qualquer tempestade vai jogar tudo no chão. E o que é fascinante aqui é que os cupins nessa sua imagem são exatamente aquelas microcorrupções diárias que o ensaio detalha tão bem. Aquelas atitudes que parecem pequenas no dia a dia. Exato. O que o texto aponta é uma transição muito sutil,
extremamente perigosa da ideia de serviço para a ideia de controle. Porque, originalmente, a liderança numa comunidade de fé foi desenhada para ser um instrumento de cuidado. De elevação do outro, né? O líder que lava os pés dos liderados. Metaforicamente e, às vezes, literalmente falando, sim. Mas, na prática corrompida, aquela posição hierárquica vira uma ferramenta de controle social. Controle financeiro também. Financeiro e, principalmente, emocional. Os fariseus lá atrás foram criticados justo por isso. Eles usavam a tradição não para libertar, mas para manter as pessoas submissas. Ditavam regras impossíveis para os outros, enquanto eles mesmos viviam cheios de privilégios. E tem uma linha muito tênue aí, sabe? Entre ter autoridade e exercer um domínio absoluto. E é bem nessa linha que a estrutura da casa começa a ruir. Com certeza. O domínio, nesse contexto, é decidir o destino dos outros de forma arbitrária. É tratar os ministérios, os recursos da comunidade como se fossem, tipo, propriedade privada do líder. A sala de estar dele. Ele usa o medo e a intimidação como método de ensino. O que é o oposto do ensino pelo amor. Exato. Mas aqui, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo rapidinho. Manda! Por que as pessoas aceitam isso? Porque, olha, é muito fácil a gente olhar de fora e classificar todo mundo que segue esse tipo de líder como ingênuo. Mas por que comunidades inteiras, cheias de pessoas inteligentes, adultas, bem resolvidas às vezes, confundem um controle autoritário, baseado no medo, com uma verdadeira autoridade espiritual? É uma excelente pergunta. E a resposta é complexa, mas passa muito por uma recompensa psicológica imediata. Recompensa. Como assim? O alívio da responsabilidade. Essa é a grande armadilha do autoritarismo, seja na política ou na espiritualidade. A liberdade é um fardo muito pesado, sabe? Exige muito da gente, né? Maturidade, discernimento. Exige lidar com áreas cinzentas, com incertezas. Aí surge um líder forte batendo na mesa que diz ter todas as respostas. Ele impõe regras rígidas e divide o mundo entre nós, os puros, e eles, os inimigos. Ah, isso dá uma sensação de segurança. Falsa, mas incrivelmente sedutora. Dá uma falsa sensação de ordem. Para muita gente, é mais confortável terceirizar o pensamento crítico. Mas o custo disso é altíssimo, porque uma liderança pautada no domínio asfixia a comunidade. Não deixa ninguém crescer de verdade. Nem 1 milímetro. Uma autoridade autêntica trabalha para que o outro cresça e se torne independente. Já o líder dominador exige que todo mundo fique pequeno. Para ele parecer gigante. Exatamente. Para continuar parecendo indispensável. Nossa, exigir que o outro permaneça pequeno para parecer gigante. Essa dinâmica explica tanta coisa. E essa necessidade de controle não fica só na teoria. Ela se manifesta de formas muito práticas. Vamos entrar nas linhas vermelhas que a nossa fonte aponta? Vamos. São os sintomas mais claros daquela ferrugem que você mencionou. O sinal claro de que as vigas estão podres. E a primeira linha vermelha flagrante, segundo o autor, é a forma como o perdão é tratado. Ah, o perdão. Esse é um ponto crucial do texto. Porque, o perdão deveria ser inegociável, né? É o pilar central, um mandamento básico, não uma sugestão legal. Mas o que acontece nos bastidores dessas lideranças tóxicas é um paradoxo bizarro. É a pregação de uma coisa e a prática de outra. A pessoa sobe lá no púlpito, fala lindo sobre a graça, chora, diz que todos os pecados são perdoados, mas aí, na reunião da diretoria, 5 minutos depois, age com uma crueldade absurda contra quem discordou de um orçamento, por exemplo. O perdão virou uma ferramenta política, não uma prática espiritual. Exato! O autor cita muito o paradoxo de Mateus 18, a parábola do servo impiedoso. Aquela em que o homem tem uma dívida milionária perdoada pelo rei, mas logo em seguida sai e manda prender um colega que devia uns trocados para ele. É de uma hipocrisia chocante. E se conectarmos isso com um quadro geral, percebemos que não é só uma historinha moral. É um tratado profundo sobre assimetria de poder. Como assim, assimetria de poder? Psicologicamente, um líder que prega a graça, mas opera através do rancor, está usando a falha do outro como moeda de troca. Ele não perdoa porque o perdão, ele liberta o outro. E um líder autoritário não quer pessoas livres.
Ele quer devedores. Perfeito. Ele quer manter a ofensa viva, lembrar do erro sempre que possível, para deixar a pessoa paralisada, com medo de ser descartada. Nossa, isso é cruel demais! E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque nos leva à segunda linha vermelha, que eu acho ainda mais perigosa. A distorção teológica. Isso, eles mexem com a teologia para justificar o próprio abuso. É a ausência total de confissão e arrependimento por parte do líder. É a criação do líder infalível. O texto do Marcos Benedito critica fortemente uma ideia que circula por aí de que a obra de redenção já foi concluída, então líderes de alto nível não precisariam mais confessar seus erros, porque isso diminuiria a obra de Cristo. Gente, qual é a lógica disso? Nenhuma, do ponto de vista do texto bíblico. É uma loucura dizer que alguém, só por ter um cargo, não precisa pedir desculpas. Como uma distorção tão bizarra assim ganha tração? Ganha força porque eleva o líder a um patamar hiperespiritual quase divino. Isso serve tanto aos propósitos dele, de não ser cobrado, quanto aos dos liderados, que no fundo procuram um ídolo. Alguém para adorar cegamente. Não elimina a necessidade de arrependimento. Ela é justamente o que torna a confissão possível, sem o medo de ser destruído. Porque o perdão já está garantido em tese. Isso, mas quando o líder cria essa blindagem teológica que o exime de pedir perdão, ele simplesmente destrói o único mecanismo de freio que existe. A responsabilização mútua. Exatamente. Remove qualquer prestação de contas. O resultado disso na prática é um filme de terror. Você junta essas duas peças, um cara que se recusa a perdoar os outros mantendo todo mundo sob tensão, e esse mesmo cara afirma que os próprios atos dele não podem ser questionados. O que se forma ali não é um pastor, Cria-se um ditador intocável. um ditador. É a receita perfeita para o abuso crônico. A estagnação moral é inevitável num cenário desses. Ele vira o juiz implacável da moral alheia, mas vive imune a qualquer auditoria ética. E isso corrompe o DNA da comunidade inteira. Porque as pessoas passam a normalizar o abuso, né? Dizem que é em nome do respeito à autoridade, e isso nos empurra para, tipo, o clímax intelectual desse debate todo. A grande questão. É, porque nós acabamos de descrever o arquétipo do líder corrompido, das vigas podres. Mas aí surge a pergunta mais indigesta que o próprio autor levanta. Se a liderança está tão podre assim, por que continua crescendo? Sim, porque tem tanto ministério, empresa, o que seja, que tem um líder péssimo, mas o lugar explode de crescer. Lotam estádios, vendem milhões de livros, batem recorde de doação. A pergunta que quebra a cabeça de muita gente é: como o divino pode operar através de algo tão apodrecido? É uma angústia real, porque a nossa sociedade é profundamente utilitarista, sabe? A gente acha que eficiência e virtude são a mesma coisa. Se os números estão subindo, Deus está aprovando. É o que muitos pensam. Se algo funciona, assumimos que o caráter de quem faz está correto. Mas a análise do autor é cirúrgica aqui. O divino pode agir apesar do homem, mas ele nunca prova o erro do homem. O sucesso visível não é um selo de aprovação moral, então. De forma alguma. A presença de atividade não valida o caráter. Mas, sendo bem pragmática aqui, fazendo um contraponto, não é incrivelmente difícil argumentar contra os números? Imagina um conselho avaliando um líder que humilha funcionários, é explosivo, mas gerencia um projeto que distribui toneladas de comida para quem precisa. A tendência natural não é fazer vista grossa, tipo, os fins justificam os meios? É a justificativa perfeita que permite que sistemas tóxicos durem décadas antes de implodirem. O perigo de aplicar essas métricas corporativas numa comunidade de fé é perder o foco na integridade. O texto traz estudos de caso fascinantes para provar isso. Os exemplos bíblicos, né? Sim, pega a figura de Saul, por exemplo. O primeiro rei de Israel. Isso, ele tinha a posição, foi ungido, tinha o mandato, mas o caráter dele falhou. A arrogância tomou conta e a legitimidade foi retirada dele, mesmo ele continuando com a coroa por um tempo. O cargo não salva o homem. Caramba, é um excelente ponto. E tem aquele outro caso forte dos filhos do sacerdote Eli. Eles trabalhavam no templo, né? Trabalhavam no epicentro do sagrado. Eram eficientes, cumpriam os rituais, o público era atendido, a atividade religiosa estava a todo vapor. Mas os bastidores extorquiam as pessoas, viviam na corrupção ética e sofreram um juízo. Estar perto do altar não os deixou imunes. E Judas, né? O texto menciona Judas Iscariote. O caso mais extremo.
Andou com o maior líder moral da história. Organizou a logística do movimento. Viu maravilhas. Mas o coração dele estava completamente calcificado pelo ganho pessoal. Isso me lembra muito uma analogia que a gente estava comentando antes de gravar. A da água? Pode contar, é muito boa. Imagina que tem uma aldeia, uma comunidade inteira morrendo de sede. E tem uma fonte de água pura e cristalina que precisa chegar nessas pessoas. A água passa por um cano para chegar lá. Certo. Quando a água chega, ela mata a sede, salva vidas, cumpre o seu papel perfeitamente. Mas o fato da água estar fazendo bem não muda uma realidade física incontornável. O cano está enferrujado, está podre por dentro. O fato da água matar a sede não justifica a ferrugem do cano. E se essa ferrugem for ignorada por muito tempo, o cano vai estourar. Exato. O sistema colapsa. O mérito de matar a sede é da pureza da água, não da competência de um cano sujo, sabe? Essa metáfora ilustra brilhantemente a decadência ética de um líder. O problema é quando as pessoas lá no fim da aldeia bebem a água e dizem: "Uau, esse cano deve ser de ouro maciço." Confundem a mensagem com o mensageiro. Perfeito. Confundem a integridade da mensagem com o caráter do mensageiro. E aí criam-se esses ambientes onde assédio é tolerado, o abuso é acobertado para não manchar a obra. Isso exige uma mudança radical de mentalidade em quem nos ouve, né? De como avaliamos os lugares que a gente frequenta. Se a métrica não pode ser cadeira lotada, dinheiro na conta ou like no Instagram, qual é a métrica certa? Como alguém sabe se a estrutura é saudável ou está cheia de ferrugem? A régua precisa mudar totalmente. O autor propõe olhar para o modelo primitivo, aquele descrito em Atos dos Apóstolos. Não tinha palco com fumaça, não tinha marketing agressivo. Tinha uma comunidade orgânica, comunhão, sinceridade. Um temor que vinha do respeito, não do pavor do líder, né? Isso. A diferença é observar o ambiente como um ecossistema. Existem alertas vermelhos claríssimos no texto. Se o ambiente é permeado por medo constante, fofoca como ferramenta de poder, frieza nas relações, estagnação intelectual, A doença já se instalou. a doença já tomou conta, mesmo que a máquina administrativa pareça perfeita por fora. Então, o que tudo isso significa de forma bem prática, trazendo a regra de ouro que o autor deixou. A regra de Mateus 7, né? Pelos seus frutos os conhecereis. É um critério sociológico e espiritual infalível. Impossível de falsificar a longo prazo. O líder até finge simpatia numa entrevista, mas não tem como esconder o clima do escritório dele todos os dias, o que seria um fruto ruim na prática. O texto aponta vários. O medo no lugar da fé, divisão no lugar da comunhão. Quantas decisões de um líder jogam um grupo contra o outro para ele reinar como mediador salvador, isso é um fruto tóxico. Controle no lugar de liberdade espiritual. Exato. O pânico constante, criar inimigos imaginários para manter o rebanho com medo. O autor até cita 1 Coríntios, Deus não é Deus de confusão. Se o rastro da pessoa é deixar colaboradores doentes, famílias destruídas, o discurso perde totalmente o valor. Chegando ao fim da nossa reflexão de hoje e tentando amarrar tudo isso. A tese do Marcos Benedito é clara. Liderança verdadeira é o oposto de domínio. Ela serve, ensina o perdão, constrói pontes e inspira pelo exemplo, não pelo terror. Exatamente. E quando vemos o oposto, manipulação, rancor, arrogância, a gente precisa ter a coragem de separar a instituição e a mensagem divina do homem falho que sequestrou aquilo. O problema não está no divino, está no coração humano embriagado de poder. Brilhante. E eu faço questão de mencionar a nota de otimismo com a qual ele encerra o ensaio. Não podemos terminar isso aqui com cinismo ou desesperança. Verdade. A obra não pertence aos homens, afinal. Isso. Apesar dessas lideranças falhas, das estruturas caóticas, continuam surgindo comunidades incrivelmente vivas, pessoas sinceras, éticas. A busca pela verdade e a compaixão tem uma força própria. Elas sobrevivem e florescem, não importa quão ruim seja o líder da vez. A verdade sempre acha uma brecha para entrar. É essa esperança que impede a gente de jogar a toalha e desistir das pessoas. Mas olha, para que a gente não seja engrenagem desse sistema tóxico, eu queria deixar um pensamento provocativo para quem nos acompanha. Uma semente para o ouvinte. Exato. E que serve para qualquer área da vida, empresa, projeto ou igreja. Se, como o texto argumentou,
A mera presença de atividade, o sucesso numérico e estético, não valida o caráter de um líder. Com que frequência nas nossas próprias vidas a gente confunde resultado e eficiência com integridade? Uma ótima reflexão. Será que a gente está avaliando os lugares que frequentamos pelo barulho e tamanho que eles têm ou pela qualidade real e silenciosa dos frutos que eles produzem? Estamos batendo palma para a fachada pintada e fingindo que não vemos os cupins na madeira? Fica aí essa provocação profunda para todo mundo que está nos ouvindo.